Olá, queridos! E aí, como vocês estão? Hoje é o grande dia, o dia da nossa avaliação de história, tá bom? E eu vim aqui para deixar uma mensagem para vocês. Eu quero pedir que vocês realizem essa prova com muita atenção, com muita tranquilidade, tá bom? Com muita calma. Leiam todas as questões direitinho, que tudo isso foi o que nós estudamos, certo? Ainda fizemos algumas revisões, umas recapitulações. Então, façam direitinho, tenho certeza que todos vocês vão se sair muito, muito bem, tá bom? E neste momento, nós vamos aproveitar esses minutinhos para a gente abordar alguns conteúdos da prova, tá bom? Vou passar aqui por os pontos principais de cada capítulo, tá bom? Não vamos mais entrar em conteúdo, nós vamos só pegar aqueles pontos importantes que vai lhe ajudar de alguma forma na realização da sua prova, certo? Lembrando que nós, professores, não estamos aqui para complicar a vida de ninguém, ao contrário, nós estamos aqui para ajudar, para orientar vocês, certo? Então, é isso, vamos lá, vamos começar, que daqui a pouquinho vai chegar a nossa prova. Bora lá! Vamos iniciar falando sobre o renascimento, tá bom? Renascimento, ele vem da palavra renascer, que significa nascer de novo, tá bom? Nascer o quê? Nascer novas ideias. O renascimento ele vai propor isso, novas ideias, novos temas de interesse que antes não podiam, agora eles vão começar a apresentar novas ideias, tá bom? Tem pessoas que falam que o Renascimento ele foi um movimento da área artística, mas ele não foi um movimento somente da área artística, tá bom? O Renascimento ele foi um movimento que abrangeu várias áreas, tanto artística, quanto cultural, quanto científica, tá bom? E o Renascimento ele aconteceu durante essa passagem da Idade Média até para a Idade Moderna. E vocês sabem me dizer quais são essas características do Renascimento? Qual é a principal característica que eu falei? Eu falei que era a valorização do homem. Então, o Renascimento ele traz isso, a valorização do homem. Quando a gente estuda o humanismo, a própria palavra já diz, humanismo, valorização do homem. Valorizar o que nesse homem? Valorizar sua forma de falar, sua forma de pensar, sua forma de agir, vai valorizar suas habilidades, sua capacidade racional de pensar nas coisas, de resolver problemas. Então, ele vai valorizar o homem na sua forma integral, tá bom? Então, é muito importante falar que nesse período do Renascimento, eles valorizavam bastante aquelas pessoas que liam. Por quê? Que liam livros, que buscavam conhecer, que buscavam estudar. Por que eles valorizavam essas pessoas? Porque eles acreditavam assim, quanto mais você ler, quanto mais você buscar conhecimento, mais você vai se ver livre, tá bom? Mas você vai conseguir ser liberto da igreja, porque eles acreditavam que a igreja oprimia as pessoas, que a igreja tinha a capacidade de vendar os olhos das pessoas e as pessoas não conseguirem enxergar os erros de dentro da igreja católica. E se o homem, na sua consciência, como ser racional, ele começasse a ler livros de filósofos, de teóricos, de cientistas, se eles começassem a ler e buscar mais conhecimento, os seus olhos iam ser abertos, eles iam ter uma outra visão sobre as coisas, eles iam ter o conhecimento, tá bom? Então, assim, os humanistas valorizavam muito o homem que lia, que buscava conhecimento, tá bom? Eles acreditavam também que o homem, ele precisava, ele não podia ser oprimido pela igreja, porque a igreja, ela ditava a vida das pessoas, e as pessoas só poderiam fazer o que a igreja dizia que era correto, tá bom? E no período do Renascimento, o humanismo, ele vai dizer o quê?
que o homem ele precisa valorizar as suas habilidades, que o homem ele tem capacidade de fazer qualquer coisa que ele quiser. O homem ele tem capacidade para querer qualquer coisa que ele queira, tá bom? E ir em busca daquilo que ele quer. Então, assim, ele tem infinitas possibilidades aí de viver, tá bom? Então, assim, o humanismo, ele realmente foi um movimento, o Renascimento foi um movimento muito importante, por isso que nós estudamos até os dias de hoje. Vamos recapitular rapidinho os pontos principais do capítulo 2, Estados Nacionais Modernos. Dentro desse capítulo, temos uma figura muito importante, que é a figura dos burgueses. Vocês lembram que eu falei sobre os burgueses? Os burgueses são uma classe de quê? De comerciantes. Muito bem, uma classe, um grupo de comerciantes. Os burgueses, eles foram muito importantes para a consolidação do poder do rei. Presta atenção, os burgueses foram muito importantes para a consolidação do poder do rei. É isso mesmo. Tá bom? E de que forma que eles foram importantes nesse processo? Foram eles, os burgueses, que investiram em muitas obras arquitetônicas, eles investiram em muitos escritores, em muitos artistas, tá bom? Eles financiaram muitos livros, a produção de livros. Então, assim, eles foram muito importantes. E lógico que nós temos que lembrar que eles não fizeram isso porque eles eram realmente pessoas muito boas, não. Eles fizeram isso por interesse econômico, pois antes tudo que vinha de lucro, a maioria do seu lucro, eles precisavam, o seu lucro ia lá para os cofres da igreja, a igreja pegava muitos lucros deles, tá bom? Desse grupo. E aí eles não aguentavam mais isso. Então eles começaram a financiar esses artistas do Renascimento, começaram a financiar muitas obras, tá bom? Então, assim, a gente tem que lembrar que eles fizeram isso por interesse econômico, tá bom? Nós temos também um outro ponto aqui nos Estados Nacionais Modernos que trata sobre o absolutismo, tá bom? Está aqui a partir da página 19, nós falamos sobre o absolutismo monárquico. Absolutismo é absoluto, ou seja, único. Monárquico vem da palavra monarca, que a gente fala, que trata sobre a figura do rei, tá bom? Então, assim, esse absolutismo monárquico, ele foi uma organização política. Foi ele que caracterizou os estados nacionais modernos. E aí nós temos a presença do absolutismo monárquico, nós temos a presença, a figura de um rei com poderes absolutos, um rei com poderes incontestáveis. Ninguém poderia contestar a decisão de um rei desse momento, porque poderia ser morto, tá bom? Então, assim, nós estamos falando de um poder absoluto do rei, tá bom? Muitos teóricos surgiram nesse momento que foram importantes, esses teóricos, para o fortalecimento do Estado Nacional, do rei, tá bom? Nós temos aqui no livro Dante, nós temos o Dante, que ele vai falar um pouquinho, né, sobre o poder. Temos aqui Nicolau Maquiavel também, Nicolau Maquiavel, tá bom? Cada um desses vai defender de alguma forma o poder do rei, tá bom? E o que Nicolau Maquiavel ele vai fazer? O Nicolau Maquiavel ele vai escrever um livro o nome desse livro vai ser O Príncipe, tá bom? O Príncipe. Então, assim, o que ele vai dizer nesse seu livro? O que ele vai querer? Qual ideia que ele vai transmitir? Ele vai dizer, a partir dessa publicação, que o rei, ele precisava manter a sua autoridade, tá bom? Ele precisava também que os seus súditos tivessem medo dele, temessem a presença, ou temessem o poder do rei, tá bom?
Vamos fazer uma breve recapitulação lá do capítulo 3, que fala sobre as grandes navegações, tá bom? Para a gente conceituar, primeiramente, as grandes navegações, elas também são conhecidas como expansão marítima, tá bom? Elas foram um processo de exploração e navegação pelo Oceano Atlântico, que se iniciou durante o século XV, se estende até o século XVI, tá bom? O objetivo das grandes navegações era ir em busca de especiarias. Especiarias eram produtos como temperos, pimenta, gengibre, outros produtos também como tecidos de algodão, tecido de seda, objetos de porcelanato, tapete, tudo aquilo que não era encontrado na Europa, tá bom? Seu objetivo inicial era chegar às Índias, contornando o continente africano, tá bom? E a gente chama essa rota de périplo africano. Justamente no livro ele fala isso lá na página 32, tá bom? Por causa dessa necessidade de abertura de novas rotas para o Oriente, um dos trajetos denominado Périplo Africano consistia em contornar o continente africano até se chegar às Índias, tá bom? Que era um grande entreposto comercial de produtos orientais, tá bom? Então, esse Périplo Africano foi uma rota, foi uma estratégia, tá bom? Para se chegar ao Oriente, tá bom? Eles contornaram, como era essa rota? Eles iam contornar todo o continente africano, tá bom? Dentro desse capítulo, nós temos também o Portugal. O Portugal foi o primeiro, lá na página 32, foi o primeiro a se lançar nessa expansão marítima. E Portugal, ele foi, né, ele encarou essas viagens, mas ele encarou por vários motivos, tá bom? Qual foi um desses motivos? Centralização política, devido à centralização política ter começado mais cedo em Portugal, também a localização, a geografia também ela favoreceu bastante tudo isso, tá bom? Essas viagens eram viagens que eram muito perigosas nesse período. Além de ser perigosas, eles tinham uma mentalidade bem diferente. Na realidade, para o tempo deles, a mentalidade era muito normal, porque eles ainda traziam aquela ideia medieval, aquela mentalidade medieval, tá bom? Então, assim, eles tinham muito medo do oceano, o oceano causava pavor nesses navegantes, tá bom? Eles acreditavam que nesses oceanos, existia monstros, existiam as cobras gigantes, existia dragões, tá bom? Todo tipo de coisa, de animal que existe, eles imaginavam que existia dentro desses oceanos. Então, eles tinham um certo medo de estar viajando e se deparar com algum monstro marinho, tá bom? Então, as viagens deles, eles iam com muito medo, tá bom? Por fim, nós vamos fechar aqui com o capítulo 4, que fala sobre as reformas religiosas, tá bom? E a partir da página 43, só vamos pegar aqueles pontos principais para ajudar na realização da prova de vocês, tá bom? Não vamos mais entrar em detalhes de cada capítulo. Mas para a gente iniciar falando, eu quero ler apenas lá na página 44 com vocês, um pequeno parágrafo no finalzinho que ele fala sobre o contexto vivido naquele momento, tá bom? Com a igreja arrecadando boa parte dos impostos, olha só, a igreja arrecadando os lucros dos burgueses, tá bom? E os membros do clero administrando amplas regiões, ou seja, a igreja aí com muitas terras, tornava-se difícil para o rei aumentar o próprio poder político. Por esse motivo, alguns soberanos passaram a assumir a administração de muitas regiões,
com o objetivo de diminuir a influência da igreja, tá bom? O qual deveria se limitar à orientação espiritual das pessoas. Era isso que eles acreditavam, que a igreja ela precisava se preocupar apenas com a vida espiritual dos seus fiéis, dos seus membros. Além dos reis, grande parte da burguesia estava insatisfeita com a igreja. Olha só, além do rei, lógico que o rei tinha interesses políticos, a burguesia que tinha interesses econômicos, mas também tinha os próprios membros da Igreja Católica estavam insatisfeitos. Então, nós temos aí rei, a burguesia e os membros da Igreja Católica insatisfeitos com as práticas que a Igreja Católica estava praticando, estava realizando naquele momento. Que tipo de práticas erradas que a Igreja Católica estava fazendo? A venda de indulgências, está lá na página 45, venda de indulgências, a simonia, prática da usura, quebra do celibato, tá bom? Tudo isso foi o motivo pelo qual acontece a reforma protestante. O que foi essa reforma protestante? Ela foi um movimento que foi contrário às práticas erradas da Igreja Católica. Então, ela foi um movimento de contestação às práticas da Igreja Católica. Que práticas? Como eu falei, a usura, venda de indulgências, tá bom? A simonia. Esse movimento Reforma Protestante, ele trouxe a ruptura da unidade cristã e trouxe o surgimento de novas doutrinas, de novas igrejas. Quais são elas? Qual foi a primeira que a gente estudou? Foi o luteranismo, não foi? Luteranismo. O luteranismo ele surgiu na Alemanha em 1517, tá bom? Ele surgiu a partir da figura de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi ele que pregou 95 teses na Catedral de Wittenberg. E o que se tratava esse documento, essas 95 teses? Se tratava de um documento muito importante, onde acusava todas as coisas, as práticas erradas que a Igreja Católica realizava. E além de acusar, ela também embasava o porquê que estava errado, embasava na própria Bíblia, tá bom? Então, nós temos aí o luteranismo, nós temos aí também o calvinismo, tá bom? O calvinismo que vem a partir, tá lá na página, o calvinismo, para vocês darem uma olhada, tá na página 49, tá bom? 49, que ela vai se fundamentar na doutrina da predestinação absoluta e na valorização do trabalho. Calvinismo, quem iniciou o calvinismo foi João Calvino, tá bom? O que vem ser essa doutrina da predestinação? João Calvino ele vai dizer que as pessoas são predestinadas, ou seja, quando elas nascem, elas são predestinadas ou à salvação ou à condenação. Aí depois do calvinismo também nós estudamos o anglicanismo, tá bom? O anglicanismo, que ele iniciou lá com o rei Henrique VIII, tá bom? Após o Papa negar a sua solicitação de anulação do seu casamento. Então, nós temos aí três doutrinas que vão surgir a partir da ruptura com a Igreja Católica. São doutrinas protestantes, igrejas protestantes, tá bom? Luteranismo, de Martinho Lutero, calvinismo, de João Calvino, e o anglicanismo de rei Henrique VIII. Finalizamos a nossa recapitulação. Tudo que eu falei vai ajudar vocês com certeza na realização da prova, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, vai dar tudo certo, tá bom? Então, a gente se vê na semana que vem. Tchau e um beijo!